Olá, boa tarde. O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando. Vamos aos destaques. Operação Muralha desarticula uma organização criminosa que agia dentro de presídio em Minas e no Paraná. PM prende criminoso suspeito de estar envolvido na tentativa de assalto à agência dos Correios. E ainda, Atlético perde partida em casa e tem pela frente sequência mais difícil do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Começamos esta edição falando de saúde. Para analisar uma nova doença similar à leishmaniose, uma pesquisa está sendo feita pela Universidade Federal de São Carlos, com apoio da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Acompanhe mais detalhes com o repórter Maurício Nunes. Uma nova doença com sintomas semelhantes à leishmaniose visceral, porém mais grave e resistente ao tratamento, foi descoberta em Sergipe. 2 pessoas morreram por causa da doença, que já acometeu 150 pessoas em Aracaju. O parasita ainda é desconhecido, mas os pesquisadores já identificaram que ele é diferente da leishmania, responsável pela leishmaniose. A doença está sendo investigada por um grupo de pesquisadores brasileiros que publicaram um artigo na revista do Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. A pesquisa é realizada no Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Os sintomas são muito parecidos ao do calazar, mas evoluem com mais gravidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre 50 mil e 90 mil pessoas adoecem todos os anos com leishmaniose visceral. Dos casos registrados na América Latina, 90% ocorreram no Brasil. A transmissão ao homem acontece pela picada da fêmea do inseto infectado, conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui. A transmissão aos insetos ocorre quando fêmeas do mosquito picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo um protozoário Leishmania chagas, causador da doença. Maurício Nunes para o Jornal Gazeta Norte Mineira. E ainda não há casos do novo vírus registrado em Minas Gerais. E vamos ver agora com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. O ar seco e quente ainda toma conta da região sudeste do Brasil no decorrer desta quinta-feira. Mas a boa notícia para os paulistanos é que a umidade relativa do ar deve aumentar com relação aos últimos dias, e aí somando o calor e a alta umidade, algumas nuvens carregadas devem se formar em grande parte do estado. Tem possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde em grande parte do interior, inclusive na região de Bauru e também em São José do Rio Preto. Inclusive não se descarta a possibilidade de algumas pancadas de chuva isoladas em algumas áreas do Triângulo Mineiro. Em todos esses locais, a chuva deve acontecer de forma isolada e deve ser extremamente localizada também aqui na região da capital paulista. Na região de Santos, o dia começa com muita nebulosidade, pode chover à tarde e à noite a previsão é apenas de garoa. Já em áreas do oeste paulista, como a região de Presidente Prudente, a chuva pode começar desde cedo, mas intercalando bons períodos de sol. No norte paulista, inclusive na região de Franca e também em Campinas, Vale do Paraíba Paulista e Fluminense e em todas as outras áreas da região sudeste do país, a quinta-feira promete ser mais um dia de sol forte com calor e não há previsão de chuva nesses locais. Na capital paulista, a mínima prevista é de 18 graus, a máxima chega aos 29 e no Rio a mínima de 17 e a máxima chega aos 35 graus. E nesta quinta-feira, em Montes Claros, a temperatura deve variar entre 21 e 34 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.